Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha agora de angiospermas. Vamos falar um pouquinho da reprodução da mais evoluída grupo dos vegetais, né? Seria o topo da cadeia vegetal. Lembra disso? Angiosperma é o máximo. Lembra que começa por algas, briófitas, né? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que saber é aqui que as angiospermas são adaptadas ao meio terrestre. Isso significa o quê? Eles estão habitando desde as regiões mais úmidas às mais desérticas possíveis. Por isso que eles têm muitas características que talvez a gente não conheça ou não saiba e estão se descobrindo, né? Você pega aí flores do deserto, flores da floresta, flores das matas e assim por diante. Poucas vivem em água doce, tá? Raríssimas são marinhas, então você vai encontrar no solo diretamente. Não depende só exclusivamente da água ou quase nada de água para a sua reprodução. Pode ser ervas, pode ser arbustos, pode até ser árvores. Você vai perguntar, qual a diferença? É o tamanho. As ervas são muito baixas, arbustos um pouco maior e os árvores podem ser 2, 3, 4 metros de altura. São a característica clara, autótrofas, fotossintetizantes. E existem algumas espécies holoparasitas, aquelas que estão associadas a alguém, não prejudicam esse alguém vegetal, mas aproveitam da sua seiva que ele produz no processo fotossintético. Um exemplo é o cipó chumbo, famoso cipó. Ele não tem clorofila, logo ele não realiza a fotossíntese, mas ele está associado pegando a seiva elaborada de outro vegetal chamado vegetal hospedeiro. Muitas delas a gente dá o nome de epífitas, porque eles precisam para captação de luminosidade. A mais conhecida por todo mundo são as bromélias e as orquídeas. Todo mundo já conhece, já viu ou já teve uma em casa. O ciclo reprodutor delas é do tipo de meiose intermediária ou espórica. É uma alternância de gerações pouquíssima nítida. Você vai perguntar, mas por quê? Porque elas são muito evoluídas. Então a parte mais nítida é justamente aquela que é visualmente e que é a chamada espórica, tá? Agora, é muito interessante, quer dizer, um pinheiro, algo mais evoluído ainda, é esporófito, que possui raiz, caule, folhas, e agora entra uma coisa importantíssima, presença de flores, frutos e sementes. São os únicos que têm sementes. O gametófito é diódico e cresce no interior da flor. Você vai perguntar, isso é bom? Óbvio que sim. Por quê? Garante descendentes. É muito mais garantido ter descendentes porque ela tem muita quantidade de flores e, obviamente, isso vai garantir novos descendentes, novos indivíduos e nova ocupação de solo. Tá? O gametófito feminino é um saco embrionário ou megaprótalo que contém os óvulos. Então, ele protege os óvulos. Não forma arquegônio, possui uma única osfera, onde está o quem? O gameta. O gametófito masculino é um tubo polínico, microprótalo. Você vai perguntar, no interior do núcleo microprotálico e tem o que? As estruturas gaméticas, que de certa forma se apresentam como os gametas desses vegetais. Não depende da água para fecundação, como eu falei para vocês, reforçando. E são divididos aqui em dois grupos, os chamados monocotiledôneas e dicotiledôneas. Esses grupos são divididos em função do quê? Por causa do número de cotilédonos, que é justamente a organização da flor, a estrutura da raiz, caule e tipo de inervação das flores. É importante lembrar que existem inúmeras diferenças anatômicas e fisiológicas desses vegetais. No caso desses grupos mono e dicotiledônea, começa pelo número de cotilédonos e depois pelas outras estruturas que eu citei para vocês atrás. Tá? Por exemplo, a flor é o conjunto de folhas modificadas para a função de reprodução. Então a flor tem esse papel. Tem um papel não simbólico da reprodução, mas sim efetivo. Por isso que a flor, ela muitas vezes é colorida, porque ajuda a identificar e ao mesmo tempo ela estimula que a natureza permita que ela reproduza. E eu vou explicar isso por quê. Uma flor é composta basicamente de pedúnculo floral, sépalas, pétalas, estames e carpelos. Sépalas e pétalas formam perianto. Então grava, sépalas e pétalas formam o perianto, que de certa forma é uma estrutura de proteção. Estames e carpelas constituem os vesticílios, estão ligados ao que? À reprodução. Sépalas e pétalas, perianto, proteção.
estames e carpelos, verticílios para reprodução, tá bom? As sépalas são folhas geralmente verdes. O conjunto de sépalas forma um cálice da flor. Aquela parte de baixo que segura, que mantém quem? Essa flor. Pétalas são folhas coloridas diferentes do verdes, porque o papel de fotossíntese são das folhas esverdeadas. As chamadas pétalas, elas já estão ligadas ao quê? O processo reprodutivo de atração. Atração de quem? De quem possa ajudar no processo de reprodução em si. Ao conjunto de pétalas chama-se corola. Corola, coroa, algo que faz o quê? Uma coroa, que é a parte de cima da flor. Os estames ou microesporófilos formam a estrutura reprodutora masculina. Então é a fêmea, né, que vai de certa forma atrair o quê? As estruturas do macho para o processo reprodutivo. O androceu, o que é androceu? São definições importantes, é o conjunto de estames. Carpelos, folhas capilares, pistilos, forma a estrutura reprodutora feminina. E o conjunto de carpelos forma o gineceu. Tem o androceu, que é masculino, e o gineceu, que é feminino. O perigônio, por exemplo, quantos são elementos do cálice ficam iguais, a corola, quanto a forma e a cor. Cada elemento floral do perigônio chama-se tépalas. Tem as sépalas e as tépalas. Importante lembrar, e no caso aí é o elemento floral do perigônio. E o perigônio o que é? Elemento cálice que está ali, que forma a corola e diferencia pela forma e pela cor. As brácteas são folhas modificadas para proteção da flor ou da inflorescência. Exemplo, palha de milho ou palha de espiga de milho. Ela é para defender e para, de certa forma, ajudar na preservação do milho. Então eu estou olhando aqui uma flor, né, uma organização de flor. Observe a presença do estame, das pétalas, das sépalas, tá? E é importante lembrar onde elas estão. E aí isso ajuda muito a você identificar. Como é que eu diferencio de uma dicotiledônia mais evoluída de uma monocotiledônia? Sementes com 2 cotilédonos no embrião, dicotiledônia. Sementes com 1 cotilédono no embrião, monocotiledônia. Folhas com nervuras ramificadas, dicotiledônia. Folhas com nervuras paralelas, monocotiledônia. Feixes liberolenhosos no caule ordenados, dicotiledônia. Feixes lipolenhosos de caule difuso, todos espalhados, tá? É monocotiledônia. Flores trímeras, monocotiledônia. Flores pentâmeras ou tetâmeras, dicotiledônia. Raízes fasciculadas, parece uma cabeleira que eu não tenho, tá? Então logo são monocotiledônia. E nas raízes axial, que tem um eixo central chamado pivotante, que justamente são a característica de quem? Das dicotiledôneas, tá bom? Aqui a gente vai olhar o que é uma monocotiledônia e o que é uma dicotiledônia. Veja, nas sementes, monocotiledônia, um cotilédono, uma parte única da estrutura. E dicotiledônia é dividida em 2 partes a semente, tá? A semente tem 2 cotilédonos. As nervuras, como é que são nas monocotiledôneas? Vejam as nervuras, como eu citei para vocês antes de cotiledônia. Uma em paralelo, a outra toda espalhada. Feixes liberolenhosos, do caule do caso do monocotiledônia, é tudo difuso, tudo espalhado, tudo misturado. Enquanto dicotiledôneas é uma organização, né, bem o quê? Com feixes liberianos de forma no caule bem ordenados. As flores do monocotiledônea são trímeras e as flores pentâmeras são do quê? Das dicotiledôneas. Observaram bem o desenho? Isso ajuda muito a você gravar na aula, tá? Muitas vezes ajuda você o quê? A prestar o exame sem ficar decorando, apenas lembrando pela imagem. Aqui tem os frutos com 3 carpelos. Então na hora para o seu fruto você abrir, você vai descobrir quem tem 3 carpelos, quem tem 5 carpelos. Monocotiledônia, 3 carpelos, dicotiledônia, 5 carpelos. Olha aí a tal raiz fasciculada que eu falei para vocês. Parece uma vassoura, tá? Muito importante isso. Raiz axial e pivotante, sim. E obviamente você vai perceber que tem um eixo central. Aí tem o quê? Dentro da monocotiledônia, uma ausência de câmbio e dentro da dicotiledônia, uma presença de câmbio. Tá? Conseguiu entender? Essa aula bem tranquila, bem simples. Eu acho que você consegue visualizar um pouco mais, até afinal ela está mais comum no nosso dia a dia.
Compreendeu? Legal. Não compreendeu? Pergunta, dá uma lida, tira essa dúvida, que eu tenho o maior prazer em mandar a resposta para você e te ajudar se for possível. Mas antes disso, faz o seguinte: se inscreva e compartilhe essa aula de hoje.